Segundo Reis, capítulo 7, verso 3. Versículo 3 diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém. Esta é a palavra que encontramos. Esse texto que nos traz revelações importantes acerca de uma grande crise que havia se abatido sobre a cidade de Samaria, ao ponto de qualquer alimento transcender o preço muito caro e as pessoas chegarem a usarem do canibalismo para poderem sobreviver. História até relatada neste mesmo capítulo, aliás, no capítulo anterior, por 2 mulheres, as quais uma pediu ao rei que intervisse na sua luta, porque ela havia cozido o filho para que a outra mulher se alimentasse. E esta havia prometido que no dia seguinte seria ali cozido o seu filho. Mas quando chegou o dia dela entregar o filho, ela não concordou. Então vemos aqui uma grande crise, uma grande fome que havia sobre aquela cidade, e as pessoas estavam em desespero. Hoje nós não estamos vivendo ainda uma crise tão grande, mas estamos em crise, sim. Há muitas crises no mundo, principalmente uma crise de saúde que tem atingido o mundo inteiro. E tem muitas pessoas se entregando, se deixando vencer por esta crise. Tem muitas pessoas que estão deixando-se abater com o negativismo, já perderam a esperança, já perderam a vontade de continuar lutando. Mas nós, quando olhamos para o texto bíblico, a Bíblia nos incentiva a resistir, a Bíblia nos ensina a perseverar. Só aquele que persevera, só aquele que continua é que tem vitória. Encontramos aqui nesse texto 4 homens leprosos, e por causa da lepra, eles estavam fora da cidade. A habitação deles era no arraial próximo à porta de entrada daquela cidade. Mas certo é que eles não poderiam entrar na cidade. Eles não poderiam transitar livremente. A lei para eles estava destinado para que eles ficassem no arraial enquanto houvesse lepra. E se eles sarassem, se eles fossem curados da lepra, aí poderiam voltar. A perspectiva para esses 4 homens era a pior possível. Era a pior. A realidade para eles era triste. A realidade para estes homens estava muito escura.
a realidade. Porém, estes homens, nos diz a Bíblia, que eles se comportaram de uma maneira a qual o texto nos coloca aqui para que nós venhamos a extrair alguns exemplos do seu comportamento para as crises que vivemos, para as crises que vêm se abatendo sobre nós, porque a nossa vida ela é constituída de altos e baixos, e às vezes nós estamos em crise, e às vezes saímos da crise quando conseguimos superar a crise. Primeira atitude daqueles homens: eles mudaram a sua linguagem. Quando eu falo de linguagem, eu falo de linguagem psicológica. Eles mudaram toda a sua estrutura psicológica. Tem pessoas que às vezes até mudam de vocabulário, até mudam de linguajar, mas não mudam a sua estrutura psicológica. Porque se eu disser, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, e repetir para mim todo dia, simplesmente no meu linguajar, mas na minha mente, no meu cérebro, eu não me comunicar com esse vencimento, com esse vencedor, com esta vitória, a minha estrutura psicológica continuará sendo abatida. Continuará. Se não mudar a estrutura psicológica, não adianta nada. Aqueles homens mudaram a sua estrutura psicológica. Olha, a realidade para eles era triste. A realidade para eles era terrível. Eles não falaram palavras de lamentações. Eles não ficaram reclamando. Eles não ficaram repetindo para si o negativo. Mas eles mudaram o foco da sua estrutura psicológica. É triste quando nós olhamos para o mundo e vemos que está neblina à nossa frente, não temos visibilidade e paramos de caminhar. Mas quando nós insistimos e vamos caminhando, a neblina vai se dissipando. O importante é continuar, é enxergar o que não está à vista. Aqueles homens, eles não criaram história sem sentido. Eles mudaram a toda a sua estrutura. E, segundo, eles não se deixaram abater pela realidade. A realidade era escura, era triste, era negra, mas eles viram o que não estava à vista. E quando nós colocamos o nosso foco e vamos visualizar aquilo que não está aparente, nós enxergamos uma realidade diferente. Quando nós olhamos e ouvimos as vozes que o mundo nos manda, são vozes negativas. São vozes de você não vai conseguir. São vozes, são palavras dizendo que de derrota. Você não vai conseguir. Quem é você? Mas a resposta está em nós mesmos. Devemos ouvir, mas não escutar. Que há uma diferença muito grande. Aquele que nós ouvimos todas as palavras, agora escutar é com o cérebro. Escutar é ver uma realidade em cima daquilo que ouvimos. E quando colocamos uma palavra de derrota que ouvimos, aí extraímos a derrota. Porque palavras de sucesso é difícil de ouvirmos.
As pessoas gostam de julgar, mas esquecem de julgar a si mesmo. As pessoas gostam de condenar, mas gostam de se auto-absorver. Então, aqueles homens não se deixaram vencer pela realidade. Uma coisa que eu sempre faço questão de repetir é que tem sempre alguém precisando da tua dor para fazer a feira. Tem sempre alguém precisando da tua dor para fazer a feira. Então entregue o sucesso para que essa pessoa não faça a feira. Não reclame. Não busque ajuda em quem não pode ajudar. Mas busque ajuda naquele que tudo pode. Por isso que a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O segundo segredo daqueles homens foram esses, eles não se deixaram vencer pela realidade. Terceiro, enxergaram possibilidades. Enxergaram possibilidade. Olha, a possibilidade não havia para outras pessoas e muito mais para eles, mas eles enxergaram a possibilidade naquela que não estava aparente. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se entrarmos na cidade, morreremos também ali. E se formos ao Arraial dos Círios? É uma possibilidade. Se eles nos deixar viver, há esta possibilidade. Eles colocaram agora uma visão numa possibilidade. E se nós formos eles deixar-nos viver, aí viveremos. Surgiu algo, surgiu uma possibilidade no meio das impossibilidades. E quando há impossibilidade humana, há sempre a possibilidade divina. Onde há impossibilidade humana, há possibilidade divina. É esse o terreno, é essa situação que temos que trabalhar. A nossa estrutura mental, a nossa estrutura espiritual tem que estar alicerçada nesta base, onde há a impossibilidade humana, há a possibilidade divina. E eu quero ver Deus dizer que é impossível para Ele realizar qualquer coisa. Então temos que nos mantermos enraizados nessa estrutura. Não é só cantar, tem que ter raiz, não. Tem que estar alicerçado, tem que ter raiz, tem que estar enraizado na palavra de Deus. Enraizado na estrutura que a palavra de Deus nos passa. Eles viram possibilidade, eles criaram possibilidade. Então vamos nos levantar e vamos ao Arraial dos Círios e vamos nos render. E vamos tentar. Tem pessoas que deixam o rio correr. O rio não precisa que ninguém apresse ele já corre sozinho. Mas ficar olhando as águas passarem não vai trazer o peixe à nossa mão. Nós temos que lançar a isca ou a rede para extrair. Temos que lançar o pão sobre as águas, para que depois de muitos dias o peixe esteja ali cevado para nós pescarmos. Precisamos entender que a Bíblia tem sucesso, que a Bíblia nos ensina a vencer, a não deixar a crise nos derrotar. Aqueles homens fizeram isso. Eles enxergaram possibilidades, eles criaram possibilidades. Estabelecer metas
Vamos nos levantar e vamos, ou seja, devemos fazer algo. Ficarmos inertes não vai nos trazer. O povo de Israel, o povo israelita, quando saiu do Egito para colher, o maná caía, mas eles tinham que colher. Não caía direto. Tem pessoas que ficam, o céu vai mandar para mim. O céu manda se você plantar. Se você plantar, o céu manda chuva. O céu faz crescer a semente que você semear. Mas não plante. Aí você vai precisar colher aonde não plantou. E talvez aquilo que você vai colher não é aquilo que você precisa. Se você ficar inerte. Os homens, eles levantaram cedo. Diz a Bíblia que eles levantaram cedo. Ninguém vai ganhar uma guerra dormindo. Ninguém vai ganhar uma batalha dormindo. É preciso se levantar cedo, estar alerta. O cedo é estar alerta, é estar vigilante. É estar sempre atento, sempre de olho e os ouvidos escutando o cantar dos pássaros, agradecendo o amanhecer de mais um dia. Aí vai nos trazer a mensagem matutina de vitória, de incentivo. Aqueles homens, eles levantaram cedo e eles foram na meta que eles haviam estabelecido. Tem pessoas que, inclusive nessa época, agora final de ano, 2021 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Aí chega janeiro, lá pro dia 15, dia 20, já esqueceu as suas metas. Já ficaram para 2020. Ou para serem repetidas no final de 2021, apenas na palavra. Aquilo que nós falamos e não agirmos, se nós não agirmos em cima das metas estabelecidas, não é só estabelecer metas, mas é praticar, buscar, tentar, cumprir. E quando vamos tentar cumprir, conseguimos. Agora, sem tentar, só estabelecer, vai. Aqueles homens foram. Aí o universo começou a ajudá-los, a trabalhar a favor deles. É porque a Bíblia diz que o Senhor enviou ali no arraial dos Círios um grande barulho como de cavalos e carros. E alguém rapidinho pensou e já falou. É assim, o boato se espalha rápido. Olha, o rei aí, ele conseguiu fazer uma parceria com o rei dos heteus e agora o rei dos egípcios e estão vindo. Aí saíram rapidinho, a fofoca, o barulho, o boato se espalhou e saíram todos correndo. É sempre assim. A pessoa que cria fofoca, ela espalha rápido, né? E quem espalha também faz parte, né, da invenção da história. Mas certo é que aqueles homens foram ajudados. O universo colaborou com eles, porque eles estavam buscando algo estabelecido. Alguém vai dizer que foi sorte. Mera coincidência. E o que é mera coincidência se não é o universo trabalhando a favor de alguém? Aqueles homens, eles foram em busca daquilo que eles estavam precisando, que eram a vitória para as suas vidas. E Provérbio 28:1 diz que o ímpio foge sem que ninguém o persiga. Se cumpriu essa palavra, né?
O ímpio, ele foge sem que ninguém persiga ele. Ele já anda fugindo por causa da impiedade. Mas o justo é sempre ousado, ou seja, o justo busca a vitória. Não precisa se esconder, não precisa fugir, você não precisa fugir da crise, precisa enfrentar a crise. Aqueles homens estavam a caminho do arraial sírio. Quando chegaram lá, não tinha ninguém. Eles chegaram lá e encontraram as tendas, e dentro das tendas, roupas, prata, ouro. E eles pegaram prata, ouro, e levaram, esconderam, voltaram, pegaram mais ouro, mais prata, levaram e esconderam. Então aqueles homens, eles estavam exercendo alguns segredos para vencer a crise. Segredo que o texto bíblico está nos ensinando para que nós possamos vencer também a crise. Eles mudaram a linguagem, a sua estrutura psicológica, não se deixaram vencer pela realidade, enxergaram possibilidades, levantaram cedo, o universo trabalhou a favor deles, aí agora eles cuidaram deles mesmos. Cuidar de si mesmo. Não adianta você querer cuidar do outro se você não cuida de você. Ama o próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar a você primeiro. Porque se você não amar a você primeiro, você não vai amar ninguém. Você não ama nem a você mesmo. Ninguém dá o que não tem. Se tem amor, vai dar amor. Agora, se não tem amor, não poderá entregar, doar o amor. Cuidaram de si mesmo. Então cuide de você. Cuide de você, porque se você não cuidar de você, você não vai cuidar de ninguém. E ninguém vai cuidar de você. Porque aqueles que falam mal de você, ainda perguntam para você como é que você está. Aqueles que te criticam, eles chegam para você e te abraçam. É assim a lei do mundo que jaz no maligno. As pessoas são assim, infelizmente. Porque o amor não está no mundo. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque o que está no mundo. É essa, infelizmente, a realidade. Cuidar de si mesmo. Agora o sétimo segredo é esse. Veja bem que aqui são 7 segredos para ter vitória. 7 segredos para vencer as crises. É o que você deseja para o outro, é o que vem para você. Não adianta dizer que Deus te dê em dobro tudo isso que você me deseja. Não, é a lei da semeadura. Tudo que você deseja, tudo que você ora para o outro, para o Senhor abençoar. Se você ora para o Senhor abençoar, o Senhor vai te abençoar. Agora, se você ora para o Senhor amaldiçoar, a maldição vem sempre sobre você. Não é Deus que vai mandar a maldição, é você mesmo que já está se amaldiçoando. Por isso que Deus falou para Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. É a lei. Então o que você ora, o que você pede para os outros, é o que vem para você. É o que retorna, é o eco. É o eco. São 6 segredos que dependem de você. E se você agir nesses 6 segredos, o 7º segredo, os céus vão trabalhar a teu favor. Vencendo as crises. Aqueles homens venceram. Eles voltaram até ali a cidade de Samaria.
porque eles caíram em si e disseram: nós precisamos agora abençoar os demais, nós precisamos agora ajudar os demais. Por isso que a Bíblia nos traz essa lindeza. Melhor é dar do que receber. Melhor dar é dar do que receber. Aqueles homens chegaram até os porteiros da cidade ali e anunciaram, foi anunciado lá na casa do rei, chegou aos ouvidos do rei, e o rei, achando que era uma armação para que quando os outros saíssem ali, todos fossem pegos numa armadilha, mas enviaram 5. E eles foram e viram que realmente era conforme a palavra daqueles 4 homens. E foram e tomaram posse de tudo que estava ali. Vencendo as crises. Vencendo as crises. É quando olhamos para tudo que está ao nosso redor, tudo que está nos dizendo que não venceremos, e olhamos para Deus, olhamos para o Senhor e dizemos: no Senhor está a nossa força. Vencendo as crises, respondendo às crises. Se nós ficarmos parados, seremos atingidos muito mais. Mas se nos levantarmos e se agirmos, a crise se dissipará.